Que bom ter você aqui ao Pode Falar sobre isso. Um cantinho feito para a gente bater um papo sincero sobre emoções, sentimentos e todas aquelas coisinhas que moram dentro da gente. Às vezes bem quietinhas, às vezes fazendo a maior bagunça. Eu sou Bruna Holanda, bibliotecária, contadora de histórias, psicanalista e psicóloga em formação. E hoje te convido a dar uma pausa, respirar bem fundo e abrir espaço aí dentro. Sem pressa, sem cobrança, só com leveza, verdade e quem sabe até umas boas risadas pelo caminho. Então, pode falar sobre isso? Gente, vamos lá. Peço desculpa desde já sobre a minha voz, né? Eu tô doente e eu esperei ficar um pouco melhor para conseguir gravar, para não deixar de ter conteúdo, né? Já que o compromisso que eu fiz no último episódio é da gente tentar fazer algo, né, com constância. E espero que, apesar da minha voz e de eu não estar 100%, a gente não deixe de poder apreciar, né, esse episódio. O episódio de hoje, gente, eu optei pela temática, o manual prático de quem finge saber o que tá fazendo. Porque, um spoiler, ninguém sabe, né, o que tá fazendo, essa aqui é a verdade. Todas essas inseguranças da vida adulta e o famoso, eu sei o que eu tô fazendo nas redes sociais, ou então pros amigos, pros familiares, no trabalho, mas na realidade a gente tem sempre aquela síndrome do impostor, né? Tem dias que as pessoas acordam com aquela sensação, não, que hoje vai, que hoje eu vou ser um adulto funcional, que eu me vi aos 20 anos, sabe? De, tipo, acordar cedo, alongar, fazer café, resolver tudo da lista de tarefas e ainda ter tempo para postar uma foto, sei lá, do pôr do sol com uma legenda de gratidão. E eu falo isso com propriedade, porque a Bruna dos 20, aos 20, ela fazia isso. Ela conseguia fazer essas coisas. Só que aí passa uma hora e você vê que na realidade não deu, você tá atrasada. O café que você tinha colocado na xícara já tá frio e a sensação de que o mundo inteiro tá indo bem menos você. É essa sensação que hoje vou me colocar mais uma vez, a Bruna dos 30 mais sente. Mas a verdade é que a vida adulta parece um grande teatro. Todo mundo atua. Tem gente fazendo o papel do confiante, do maduro, do que sabe o que tá fazendo. E tem você, né? Que às vezes só vai no improviso. E aí vocês acham que sempre os outros estão sabendo o que tá fazendo, menos você. Mas o incrível e o legal é descobrir que nos bastidores está todo mundo meio perdido também. A partir do momento em que você tem um pouco mais de intimidade com as outras pessoas, você percebe isso, que você não está sozinha. E é basicamente isso o episódio de hoje, é sobre a arte de parecer que sabe o que está fazendo quando na real ninguém sabe. Então, bem-vindos ao manual prático de quem finge saber o que está fazendo. Olha, eu às vezes me pergunto se sempre foi assim, ou se é apenas na minha geração tá assim, ou nos últimos 30 anos tá sendo assim, se a vida adulta é um grande improviso. Porque a gente cresce achando que um dia vai acordar e pronto, a vida vai fazer sentido. Eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho firmeza nos meus passos. Que a gente vai chegar o momento exato em que você vai olhar pra tudo e pensar, agora sim eu entendi como funciona. Sendo que na realidade, esse momento nunca chega. Ah, uma coisa que vai chegar é boleto, mas essa certeza
nunca chega. E aí que começa o improviso, né? Trabalhar, estudar, tentar manter a sanidade, pagar as contas em dia, lembrar de hidratar o cabelo, fingir que sabe o que tá fazendo com o próprio futuro. Às vezes eu me pego no meio de uma situação assim que é importante na minha vida, seja no meu trabalho, na faculdade, começo a balançar a cabeça e fico falando assim, perfeito. Uhum, faz sentido. Aham, aham. Mas por dentro eu tô pensando, gente, o que é que estão falando mesmo? Sabe, me desconecto total. E o mais curioso é perceber que quando a gente admite que tá improvisando, as pessoas relaxam, porque elas, poxa, no fundo elas também estão improvisando. Quando a gente traz essa humanidade para essa rotina adulta, né, de tantas cobranças que nos são impostas. Talvez seja isso a vida adulta. Um grande grupo de pessoas fingindo segurança enquanto procura no Google como lidar com a vida, né? E agora o chat GPT, né? Tem gente que usa o chat GPT como um bom amigo para tirar todas as dúvidas. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Em que momento da sua rotina você percebeu que tá só improvisando? E que tá tudo bem assim? E o que você acha que não dá para improvisar da vida? São perguntas que eu me fiz fazendo esse roteiro e eu acho que, por mais que não saia como a gente planeje, mas coisas muito importantes que dão direcionamento para nossa vida, é importante a gente ter um plano de ação. Porque se a gente deixa a vida me levar, a vida vai levando por caminhos que talvez não sejam as melhores opções, né? Quando a gente não faz uma escolha. Bruna, mas aí como é que eu vou saber que essa é uma boa opção? Cara, não sei. Se você parar pra pensar, assim, esse momento, a, a, a pessoa deste momento, com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40, seja lá a idade que você tenha, ela fez um planejamento para chegar a tal lugar. Porque aquela pessoa daquele momento acreditava que aquilo é o melhor para ela. Eu acho que essa é a melhor decisão. A decisão de você deixar ao acaso não é vantajoso. Porque não tem nem como você justificar os caminhos que você vai levar. Os caminhos que vão ser percorridos. Porque não vai ter sido uma escolha sua. E ao mesmo tempo é uma escolha, não fazer escolhas, né? Eu acho que eu até falei isso no episódio passado. Então, a longo prazo é importante, mas o que eu acho que se faz necessário o improviso, as coisas do dia a dia, o cotidiano, a rotina, aquilo que às vezes há uma pressão social para que a gente faça. A gente não precisa fazer daquele jeito, seguir aquele roteiro. A gente pode improvisar sim, não há problema nenhum. Se você acha que talvez escolher perdão, escolher um emprego tradicional, ir para um caminho dito como, né, não convencional, porque você acredita naquilo e mesmo assim se é algo rentável que te faça feliz, mas não foi aquilo que as pessoas da minha família ou a sociedade esperavam de mim. Paciência. É o seu improviso, e é um improviso que te favorece, é um improviso que te faz feliz. Eu acho que hoje a gente precisa colocar muito na nossa cabeça que essa questão das doenças, né, psicossomáticas, elas advêm também de um campo
da pressão, né? Hoje em dia a gente tem muitas pressões de lugares distintos e fazem com que estejamos todo tempo pensando o que é que eu preciso fazer para atingir determinados resultados, porque é o que é esperado da gente. Você realmente tem uma hora que surta, tem uma hora que não dá conta, porque a rotina da vida adulta atualmente, ela é uma rotina que sobrecarrega todo mundo. E vou enfatizar no meu local de fala, principalmente as mulheres, porque são muitas pressões. Você tem que ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa mãe. E se você não quiser ter filhos, como pode? Se você não quiser casar, como pode? Já vai os conflitos. Se você quiser ser só dona de casa, como pode? Qualquer escolha que a mulher venha fazer, ela vai ser julgada e colocada em xeque. E se ela quiser fazer todas essas coisas, ela vai ter que aprender a improvisar. E vai ser julgada também pelo seu improviso. Então, é necessário perceber que tá tudo bem quando a gente improvisa, se a gente quer fazer certas coisas. Não tem como planejar tudo. E aí vem de encontro com uma coisa que eu me pego muitas vezes fazendo, que é a síndrome do impostor. E esse medo de ser descoberta. Porque a síndrome do impostor é tipo aquele personagem invisível que a gente carrega no ombro, né? Como se fosse o anjinho e o diabinho, né? Só que é o seu diabinho. E ele parece justamente quando as coisas começam a dar certo. Você fez algo bom, né? Vamos supor. Quando alguém te elogia. E às vezes, em vez de você sentir orgulho daquilo, vem aquele pensamento: será que eu mereço realmente isso? Poxa, né? Aí vem um balde de água fria. É como se a qualquer momento alguém fosse te desmascarar. E é engraçado, né? E meio trágico. Como isso acontece mais com quem realmente se importa de verdade. A gente duvida do que faz bem, se questiona o tempo inteiro e tenta compensar sendo perfeito, produtivo, agradável. Só que o impostor interno, ele não quer resultado, ele quer controlar. É como é como a gente, perdão, como a gente não tem controle sobre as coisas, né? Totalmente. Então, a menor brecha que aparece, ele vai ali, ó, viu? Isso aí que aconteceu com você foi sorte, não foi merecimento. E eu fico me perguntando de onde vem esse medo de ser pega no flagra, sendo humana, sendo uma pessoa com limitações. Porque errar, errar no trabalho, errar em casa, parece ser coisa assim, é comum, é tranquilo, não tem problema. Não, não tem. É como se fosse uma coisa, assim, grandiosa. Ah, Bruno, você tá falando que tipo de erro? Tô falando de erros. O erro vai depender da situação. Às vezes você não tá num dia bom, às vezes você tá passando por uma situação muito séria em que você não consegue dar conta de tudo e sua cabeça tá sobrecarregada e isso acaba influenciando no seu corpo e você deixa passar alguma coisa porque sua mente está cansada, seu corpo está cansado. Esse cuidado, esse olhar uns para com os outros, ele é muito importante. Fulano errou no trabalho.
Mas por que será que ele errou? Ele é uma pessoa reincidente nisso. Que a gente é muito bom de botar o dedo, né? Ai, fulano errou, não, besteira. Ai, fulano fez isso. Mas como será que fulano tá? Né? Somos seres humanos, não somos máquinas. A gente funciona à base de várias coisas biológicas, químicas, físicas e emocionais. Se a pessoa está passando por alguma situação, ela está privada de sono, como é? Então é muito fácil não apenas ter o impostorzinho falando lá, né? O diabinho falando lá, olha, tá vendo? Foi vacilo, viu? Ou tá vendo? Foi sorte. É importante também ter o anjinho do nosso lado, internamente, quanto também pessoas ao nosso redor que nos lembrem do nosso potencial, quando às vezes a gente mesmo esquece. Por isso que é importante estarmos sempre cercados de pessoas que nos façam nos ver, quando às vezes a gente não consegue. E isso não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com qualidade. Então é importante ter pessoas dessas no nosso trabalho, nos nossos vínculos sociais, na nossa família. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você duvidou de algo que fez bem? Que aquele teu impostorzinho dentro de você estava tentando dizer? O que ele estava falando naquele exato momento? O meu me fala várias coisas todos os dias. Porque, como vocês sabem, eu venho de uma rotina que eu passo o dia trabalhando, eu chego em casa, tento organizar algumas coisas, já vou pra faculdade. Quer dizer, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Vou pra faculdade, da faculdade, volto em casa, só troco de roupa, vou pra academia, treino, volto, faço minha janta, organizo minhas coisas para outro dia, durmo e já começa tudo de novo. Inclusive, acredito que essa minha doença, né, que eu peguei, essa gripe, que eu acho que é influenza, foi porque eu tive uma semana mega puxada. E na quinta-feira eu realmente tirei energia de onde eu não tinha, fiz absolutamente tudo o que eu tinha, o que eu não tinha que fazer, e o corpo cobra. Então, assim, o vírus estava ali, talvez só esperando o momento certo de entrar no meu corpo. Fazer logaritmo à parte, né? E aí, gente, eu fiquei muito mal de quinta pra sexta, tal. Mas tudo bem, segui o baile, sexta-feira já acordei ruim, mas naquele pique, né? De manter a rotina, de manter as coisas. Menino, mas o que me parou foi a febre. Muita febre, muita dor no corpo. Pense que me arriou. Não fui pra faculdade, não fui treinar, não fiz nada. Tô de repouso desde sexta-feira. Hoje é um domingo. Tô conseguindo até falar um pouco, né? Mas ainda não tô 100%. Mas arriou. A pessoa cai, esmorece total. Mas enfim. Então, assim, por mais que a gente queira dar conta de tudo e acha que sabe o que tá fazendo, é importante também escutar quando o nosso corpo fala. Meu corpo tava falando desde quinta-feira à noite. Minha filha, do jeito que tá, não dá certo. Como eu não ouvi, piorou a situação. Mas toda vez que eu duvido que eu tô fazendo algo bom, eu lembro.
eu lembro dos recadinhos que tem do lado da minha mesa. Qualquer dia eu posto no Instagram do podcast. E sexta-feira em específico, sem saber que eu estava doente, uma aluna botou um recadinho pra mim. E foi assim, um bálsamo. Toda vez que eu leio, porque eles fazem de livre e espontânea vontade, né? Eu sei que eu tô no caminho certo. Porque eles reconhecem crianças, adolescentes, eles conseguem ter o tato de te lembrar que você tá no caminho certo. Que às vezes a gente adulto, enquanto adulto, não consegue mais fazer por conta, às vezes, do atropelo da vida, que explica, mas não justifica, que é importante a gente repassar isso para as outras pessoas que estão conosco também na labuta da vida adulta, de lembrá-las de quão incríveis elas são, de que elas estão dando o melhor delas, de que você tá lá, ó, tô aqui por você. É importante, o óbvio precisa ser dito. Então, eu evito duvidar de mim toda vez que eu olho para minha para minha parede. Eu vejo o quanto de amor que eu recebo, o quanto de carinho que eu recebo por fazer o meu trabalho. E que o meu trabalho vai muito além da ideia do que as pessoas entendem de ser, por exemplo, um bibliotecário. Eu tenho muita consciência disso. E é nessa hora que o meu impostor ele não aparece. Ele aparece em outras instâncias da minha vida. Mas do meu trabalho, garanto que não. Mas vamos continuar aqui. Perdi até um pouco o fio da minha. Ah, essa parte aqui é boa. Porque rede social. Vamos falar sobre rede social um pouquinho. Hoje em dia a rede social, ela não é mais apenas, né, pra você compartilhar um momento com seus familiares, com seus amigos. Ai, momentos de viagem, não é. Né? Teve uma época que era isso. Hoje ela é um palco de performance. Você coloca o seu trabalho lá para você ser visto, para as pessoas entenderem o teu trabalho. É uma forma de ter visibilidade. E eu não tô falando que isso é ruim, que isso é bom, eu tô falando que isso é um fato, né? Então as redes sociais, elas hoje são um grande palco da nossa geração. A gente vai lá todos os dias, sobe, se apresenta, às vezes até sem querer, porque é necessário. Dá um exemplo. Hoje é um dia que eu não estou me sentindo bem, mas eu estou fazendo isso porque eu coloquei na minha cabeça, fiz o compromisso com vocês de que eu iria postar uma vez por semana, entendeu? Então eu vou subir no palco, mesmo não estando 100%, porque é o compromisso, do mesmo jeito que às vezes a gente vai trabalhar doente, né? Só que quando você pensa nas redes sociais, sabe, Bruna, mas é necessário quando você vê como trabalho, sim. E muitas pessoas utilizam as redes sociais como trabalho. Lá todo mundo tem. Só que o que é que acontece? Todo mundo tem uma rotina perfeita. Todo mundo tem uma pele incrível. Se você não tem uma pele incrível, calma que tem um efeito. Se não tem um efeito da própria rede social, tem o do teu celular, fica de boa. Todo mundo tem uma vida equilibrada. Tem uma legenda que inspira. Tá no restaurante com um prato montado lindo, maravilhoso. Tá fazendo uma viagem fenomenal, né? Então, assim, tá sendo pedido em casamento debaixo da Torre Eiffel. Tá viajando uma vez por ano no exterior e você fica assim, nossa, que lindo. Tá trabalhando num lugar incrível. Enquanto isso, na vida real, a gente tá lá, né? Você que tá observando isso, tá lavando sua louça, no meu caso, meia-noite e meia,
respondendo e-mail mentalmente, que eu já fiz isso demais. E pensando se o mundo inteiro é mais organizado que eu. Por quê? Assim, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Inclusive, eu vi, segunda-feira, uma pessoa que é conhecida minha no Instagram estava andando de jet ski na Lagoa do Banana. Na segunda-feira. O problema é que a gente se compara ao show dos outros, esquecendo que também tem um bastidor. Como é que é a vida dessa pessoa no off, né? Que você fica pensando, pô, então eu tô vivendo a minha vida muito errado, né? Porque eu tô trabalhando direto, cumprindo as minhas obrigações e ainda assim eu não tenho tempo de lazer pra fazer isso, isso, isso. Eu não consigo estender, né, uma viagem por mais tempo, eu não consigo fazer uma viagem mais elaborada. Eu não consigo comprar uma coisa mais cara. Você para pra pensar. Mas ninguém vai estar postando o dia que não se sentiu bem, incapaz. Óbvio, tem algumas exceções, tem algumas pessoas que se sentem muito abertas para estar mostrando o seu pior lado, mas a gente está falando de uma ideia generalizada. A grande parte das pessoas não faz isso. Ou quando você estava tão cansada, cansado, e que simplesmente estava tão exausto que não conseguiu nem jantar e já foi logo dormir. Eu já tive um dia que eu cheguei em casa tão cansada que eu me deitei no chão, que era para aspas, descansar um pouco minhas costas. Eu acordei 2 horas da manhã na minha posição. Não tinha jantado, não tinha tomado banho, não tinha feito nada. Simplesmente o cansaço bateu. Então, assim, essas coisas que a gente não posta, mas que a gente vivencia, essas outras pessoas, elas também estão passando. Então, assim, esse silêncio, né, dessa ausência dessas informações nas redes sociais cria uma ilusão de que você tá sozinho, né? E todo mundo tá bem, menos você, o que não é verdade. Quando na real mesmo, tá todo mundo improvisando aquele personagem de um adulto funcional ou de um adulto incrível, sabe? Que as coisas estão dando super certo para elas. Então, para pensar, né? E a perguntinha que eu faço para vocês é a seguinte, sobre isso. Quantas vezes você se comparou com alguém achando que essa pessoa tinha tudo sob controle? Para pensar. Eu já fiz isso muitas vezes. Confesso. Caramba, meu irmão, eu achava que eu tava no caminho certo, mas olha essa pessoa aqui. Meu Deus. E aí, quando a maturidade vem e você faz auto-reflexões, você para pra pensar, e se ela estivesse só fingindo? Quando na realidade a vida dela também tá uma bagunça igual a sua, só que de outra forma. Com outras questões talvez até mais complexas que as suas. E que ela daria talvez tudo que ela tem e o que ela não tem pra estar vivenciando os teus problemas. Aquele famoso, a grama do vizinho sempre é mais verde. E é mesmo, que a vivência é tua. O outro, o que é do outro, é do outro. Você não carrega as demandas do outro. O outro só mostra aquilo que ele quer que você veja. E provavelmente, quase sempre, são as coisas que ele acredita serem positivas, né? Eu acho também que é importante a gente chegar no ponto de poder admitir que não sabe. Eu não sei de tudo, eu não sei. Simplesmente eu não sei. Porque quando eu era pequena, falar das minhas experiências, né? Quando eu era pequena, eu tinha uma sensação de que um adulto
ele sabia de tudo, né? E eu falava, cara, eu também quero saber de tudo. É muito bom, né? Mas depois que você se torna adulto, tem o quê, né, de libertador em dizer, eu não sei. Porque a gente foi treinado pra, meio que pra parecer seguro, mas nunca aceitar que aprender ele é um processo. Não é porque você é adulto que você sabe de tudo, né? Existe uma beleza na vulnerabilidade quando ela é bem, tá, vamos lá, quando ela é bem vivida, certo? Quando ela não vem, quando ela não é uma fraqueza, é coragem. Como assim, Bruna? Vamos lá. Dizer que eu não sei não quer dizer que eu não possa saber mais lá na frente. Quer dizer que neste momento, diante da minha realidade, eu não sei. Eu posso fingir para você que eu sei, mas eu vou estar me tornando mais fraca ainda, porque se eu errar, a pessoa vai dizer assim: poxa, mas tu não disse que sabia? E aí? É muito mais corajoso eu falar eu não sei e buscar saber do que dizer que sei de algo e mais lá na frente frustrar as pessoas, porque elas vão cobrar isso da gente. Ah, isso é uma coisa que elas sabem fazer é cobrar. Então, assim, dizer não sei abre espaço para o real, né? Para o humano, para o erro, um erro com leveza. Porque só eu tô falando pra você, eu não sei, mas eu quero aprender. Porque cá entre nós, ninguém aguenta mais fingir ser autossuficiente todo o tempo. É um saco. Essa que é a verdade. Quem é assim, eu realmente não sei. Parabenizo. Porque eu não consigo. Você ficar arrotando a autossuficiência pros outros o tempo inteiro. Pior que todo mundo já manja que você tá de H, né? Não dá. Porque quando você fala que não sabe, meio que do outro lado alguém também tá respirando aliviado. Porque, poxa, tudo bem, então não sou só eu. E, e é nesse respiro de dizer que não sabe que começam como é que eu posso dizer, as trocas verdadeiras, as conversas honestas, as amizades que acolhem e não comparam. Porque o outro também vai se sentir mais humano. Eu acho que quando a gente tira esse peso, traz toda uma beleza, né? Toda uma tranquilidade em cima da gente. E eu quero perguntar para vocês o seguinte: o que muda na sua vida quando você se permite não saber e apenas aprender no seu tempo? O que você sente quando você fala assim, eu não sei, mas eu vou atrás de saber, que talvez isso seja importante para mim. O que muda aqui dentro de você, na sua vivência, eu já digo, para mim é libertador, é como se tirasse amarras, porque quantas e quantas vezes a gente se mete em rascadas porque fala que, eu sei disso, eu faço, eu dou conta. Sendo que você não faz a menor ideia do que tá fazendo, né? Então, é meio que loucura, né? Bem, no início do episódio, eu falei que era um manual, né? Saber o que tá fazendo. Mas a gente sabe que o verdadeiro manual não existe, né? Esse manual prático não existe. Porque a verdade é que quem finge saber o que tá fazendo também não existe. Porque
tá fazendo também tudo de improviso. Então não tem fórmula, não tem regra, não tem um caminho, né? Uma receita de bolo. A vida adulta, ela é feita de tentativa e erro, de dias bons e dias completamente sem noção. É, é um negócio de tipo assim, acordar confiante de que, nossa, esse dia vai ser super incrível, eu vou conseguir fazer várias coisas e tal, tal, tal. E ao final do dia você ir dormir duvidando de tudo. E ainda assim continuar. Por quê? Porque é isso que a gente faz, a gente continua. Entre o medo, o cansaço e o caos, a gente encontra um jeito de seguir. Eu vou fazer aqui uma parte de uma situação que aconteceu essa semana. Eu tenho alguns alunos que passaram para a Olimpíada de História e Geografia do Ceará. E eles tinham que fazer uma atividade, né, numa etapa aí. Era uma paródia sobre o não uso do celular nas escolas. Eles tinham que fazer tipo um vídeo cantando essa paródia em formato de forró, tá? Tem que ser em forró. Na hora do intervalo. E assim, gente, quando eu falei sobre insegurança, sobre medo, eu me lembrei dos meus alunos, porque eles estavam extremamente ansiosos, com medo de serem julgados, né? De tirarem sarro, que a gente sabe que o ser humano faz isso, adolescente mais ainda, né? E aí eu peguei eles pelos cabelos e falei, vocês vão, porque vocês são maiores do que o medo de vocês. E eu fiz lá como é que eu posso dizer? Um discurso motivacional que eu nem sei de onde foi que eu tirei. Tipo, olha, vamos lá, tô junto com vocês. E se for pra gente, aspas, pagar mico, coisa que eu não acho, né? Mas que eu entendo deles acharem que estão passando por isso, eu vou passar com vocês. E quanta insegurança a gente tem, né? A gente tem medo mesmo de ter feito, porque tava lá, o trabalho deles estava tudo feito. Eles tinham lá a música, eles tinham o ritmo, eles tinham tudo. E alguns parecia que estava sendo feito no improviso, mas não era. Era um medo que paralisava, que, que diminuía o potencial, sabe? De fazer um negócio legal. O medo de ser julgado. Então tem essa também. Mas foi o que eu falei pra eles. Só o fato de vocês terem ido ali, pegar o microfone, terem cantado do jeito que vocês conseguirem cantar. Consegui cantar aqui. Foi esse, meu tom de voz, foi isso. Consegui entregar isso. Eles já fizeram muito. Porque eles conseguiram passar do medo e dar um passo além. Quantas e quantas vezes a gente não faz isso também? A gente sabe, a gente tem tudo bem certinho, mas o medo do julgamento, do olhar do outro, nos paralisa, nos coloca com a síndrome de impostor, de que eu não sou suficiente, de que, nossa, o que eu tô fazendo é uma idiotice, nananana. Tem sim. Então, é muito importante a gente também observar as nossas batalhas internas e ver se a gente tá ganhando mais do que perdendo. E a gente tá perdendo pra quem? Pro outro? Que não influencia em nada na nossa vida? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi muito na vida. Eu ligava muito pra opinião dos outros, muito. O que eles vão falar, o que eles vão dizer. Ai, eu queria muita aprovação de todo mundo. Eu me sentia mal. Uma pessoa que eu nem conhecesse não ia com a minha cara. Ah,
Fulano não gosta da Bruna. Vale por quê? Não sei, não gosta. Eu queria dar um jeito de resolver esse problema. Você entende que isso não é um problema? É uma, é uma visão que a pessoa tem de você sem nem ao menos lhe conhecer. Mas isso me corroía, porque eu disse assim, nossa, gente, mas eu sou uma pessoa legal, porque eu me colocava assim, sou uma pessoa legal. E aí a vida foi batendo de várias maneiras. E hoje em dia, gente, eu não me importo menos. Desculpa. Eu não me importo menos. Ah, porque você acha que. Ai, paciência. Paciência, gente. Eu não tô aqui pra agradar. Eu não tô aqui pra ser. Ai, sabe, agradar todos os públicos, ser perfeita. Eu não sou perfeita, eu tenho os meus defeitos, eu tenho minhas limitações. Mas uma coisa que eu aprendi a ser a duras penas é ser eu mesma, entendeu? Eu achava que eu tinha que ser uma Bruna para cada pessoa. Se você precisasse que a Bruna fosse mais assim, eu seria assim. Se você precisasse que a Bruna fosse mais assado, seria assado. Eu queria muito agradar, eu queria muito ser, sabe, ser querida. E não é assim que a gente é querida. Não é dessa forma. Você perdendo sua identidade de uma certa maneira, né? Porque na realidade você acaba sendo muitas e nada ao mesmo tempo. Eu aprendi que quem quer estar com você vai estar com você pelo seu jeito. Então, por mais que as pessoas não gostem, não gostam do jeito dela, tá tudo certo. Mas pelo menos elas não vão gostar sabendo quem você é, entendeu? E respeitar de quem não gosta da gente. De respeitar que o teu improviso, enquanto pessoa adulta, não vai agradar fulano Beltrano. Você não tá fazendo improviso para agradar ninguém, você tá improvisando para fazer o que é melhor para você. Óbvio, respeitando todas as suas limitações, respeitando o outro, né? Respeitando o lugar do outro, o seu lugar. Mas você tá dando o seu melhor com o que você tem. PT, saudações. Nem mais nem menos. Quando você tira essa marra que lhe é colocada, e vou falar mais uma vez, principalmente em nós mulheres, de que a gente tem que ser palatável, tem que ser doce, tem que ser mansa. Não é assim. Eu uso uma premissa para minha vida. As pessoas que convivem mais comigo, elas escutam bastante eu falar isso. Tudo pode ser dito, desde que você saiba como falar. E saber falar é saber escolher o momento certo para a pessoa certa, entendeu? Por quê? Porque nem tudo que eu quero falar o outro quer ouvir. Então faz sentido? Eu tô entrando aqui em outra seara, tá, gente? Mas é porque eu achei que fazia sentido. Então, assim, nem sempre tudo que eu quero falar o outro quer ouvir. Essa pessoa tá aberta a ouvir? Não. Então eu não falo. Eu espero o momento certo. Bruna, mas esse momento certo nunca vai chegar, então você nunca vai falar. E se por um acaso um dia essa pessoa vier lhe questionar, você vai dizer: não lhe falei porque você não estava aberto para ouvir. Entende? Como há diferença? Você pode falar tudo. Você tem que saber o momento certo e para quem você vai falar. Se essa pessoa está aberta para ouvir. Nem tudo que eu quero falar precisa ser dito. Não, não precisa. Tem certas coisas que eu posso guardar para mim, porque aquela pessoa não está preparada para isso. Mas para a gente ter essa noção
você precisa ter muita sensibilidade, que o teu improviso também influencia no outro, o improviso do outro influencia no teu. A forma de você viver sua vida vai sendo modificada a todo momento. Você não vai ser querido em todos os lugares em que você for. Você tem as suas limitações. Você não é dono da razão. Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber uma máxima que eu acho. Você só precisa saber de si. E olhe, porque você está todo tempo mudando. Mas é muito importante observar as suas mudanças. Ponto, acabou. O resto, você corre atrás com muita tranquilidade e cautela, para não se ferir nem ferir o outro. Porque viver é isso. Viver é desafiador. A gente está todo tempo aqui buscando ser algo na vida. E às vezes, em buscar ser algo, a gente acaba pisando no outro. Pode ser sem querer, pode ser querendo. Então, nem sempre a gente vai conseguir ser confiante e tá tudo certo. Nem sempre a gente vai dizer as coisas no momento certo e tá tudo certo. Mas é como eu falei, o negócio é continuar, porque é isso que a gente faz, continuar. Porque entre o medo, o cansaço e o caos, a gente encontra um jeito de seguir. Tá? A confiança, ela não nasce antes da ação. Pelo contrário, ela nasce depois. A gente vai com medo. Depois é que a gente pega a confiança. Depois, quando você faz, vê que sobreviveu, aí vai e pensa: olha só, e não é que talvez eu saiba 10 centavos do que eu tô fazendo? Então, gente, o manual é esse. A gente finge, a gente tenta, ri, erra, refaz, finge de novo, com menos peso e mais afeto, porque ninguém sabe o que tá fazendo, mas todo mundo tá tentando do seu jeito. E isso, no fim, é o que realmente importa, né? Então, qual é o manual que você tem escrito para si mesmo? Aquele que ninguém te ensinou, mas você tem criado, vem vivendo. Bem, responda aí para você mesmo. E pensando sobre esse nosso episódio, eu pensei num, analisando, né, o nosso episódio de hoje, pensei num poema muito legal, pelo menos eu acho, né, do Braulio. Deixa eu ver se eu acho ainda aqui, gente. Peraí que tá um pouco perdidinha. Pronto, achei. Pra gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje. Como eu falei, né, é um poema do Braulio Bessa. Provavelmente alguns de vocês já devem ter lido ou ter ouvido ele em algum lugar, visto em algum programa, não sei. O nome do poema é Sendo Eu uma Aprendiz. Desde já, mais uma vez, peço desculpa pela minha voz. Vou tentar dar meu máximo. Sendo eu uma aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz, e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho,
pedra, buraco, para mal de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente à caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Esses versos do Braulio trazem um quê de esperança, de superação, mas também de que a gente erra, que a gente tropeça, que a gente não tá fazendo um roteiro, nossa vida não é um roteiro, não. A gente tá vivendo cada dia, um dia. Que tá tudo certo errar, tá tudo certo às vezes não saber o que tá fazendo. É seguir em frente, o mais importante é seguir, é resistir. Mas eu coloco um adendo, é importante resistir. Mas se a gente tá vivendo apenas resistindo, estamos vivendo errado, viu? É preciso viver, não só sobreviver. É isso, gente. Então, se você hoje acordou se sentindo meio perdido, achando que desculpa, que tá atrasado na vida, relaxa, respira. Tá todo mundo fingindo segurança. Tá todo mundo tentando acertar no escuro. O que diferencia mesmo é o quanto a gente consegue rir disso. E tem que seguir em frente, mesmo sem saber o que vem depois, porque a gente nunca sabe. Por mais roteirizado que a sua vida seja, você não sabe o que vem depois. Porque crescer não é ter todas as respostas do mundo. Pelo contrário, é ter coragem de continuar perguntando, é não ter vergonha de perguntar. Até o próximo episódio, lembre-se, você só sobreviveu hoje. Já tá fazendo o suficiente. E que suficiente. Gente, é isso. Obrigada por serem esses serzinhos de luz aqui, tá? A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, cuide bem do que sente, porque pode falar sobre isso sim, sempre.